PG ABC TV, oferecimento Hospital Assunção. Olá, gente, estamos abrindo a 4ª edição do programa Diálogo Aberto, aqui na sua emissora de televisão do Diário do Grande ABC. Hoje nós apresentamos aos senhores 2 sumidades na área de educação. 2 profissionais que atuam em áreas distintas, mas que eu tenho certeza absoluta que hoje eles vão apresentar um debate de complementaridades, de oposicionismo, enfim, de tudo aquilo que o telespectador gostaria de ouvir. Nós vamos falar sobre os 10 anos da Universidade Federal do Grande ABC e de coisas ao seu entorno. E para isso nós convidamos um dos profissionais da universidade, que está há 10 anos, ex-assessor, ex-secretário especial do prefeito Celso Daniel, Jerum Klink, um profissional de alto nível na área educacional, que responde hoje também pela Universidade Federal, juntamente com outros profissionais daquela entidade, e o educador, um homem combativo de muitas ideias, o Valmor Bolan. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter durante 60 minutos o que há de melhor sobre uma discussão na área de ensino no Grande ABC dentro do nosso projeto de regionalidade. Regionalidade, aliás, inspirada no Celso Daniel, que foi um prefeito, o grande prefeito da regionalidade histórica do Grande ABC. E eu pergunto de cara para o meu amigo Jerum Klink, que há muito tempo não via, mas cujas ideias hoje também fazem parte da nossa atuação como jornalista. Jerum, de uma forma simples e densa, qual a sua avaliação sobre os 10 anos da Universidade Federal no Grande ABC? Bom, boa tarde, em primeiro lugar. Daniel, gostaria de agradecer o convite, também professor, saudar a presença. O balanço que eu faço dos primeiros 10 anos da implantação do UFABC é um balanço positivo. Claro, muita coisa ainda tem que ser feito, mas olhando o panorama geral, né, nós temos 2 bacharelados interdisciplinares implantados, né, bacharelado de Ciências e Humanidade, bacharelado de Ciência e Tecnologia, que tem inclusive atrelados a esses 2 bacharelados uma série de cursos, tanto na área das humanidades, economia, políticas públicas, um curso inovador também, um bacharelado em planejamento e gestão do território, e também atrelado ao outro bacharelado de ciência e tecnologia, uma série de cursos nas exatas, nas engenharias, nas áreas das exatas, né? Em conjunto com isso, nós consolidamos, né, nós avançamos, melhor dizendo, na consolidação de vários programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. E, além disso, portanto, a graduação e pós-graduação inspirada no modelo inovador, né, um modelo interdisciplinar, nós estamos estruturando uma série de iniciativas com a própria região, e depois eu poderia falar pouco mais sobre isso, Daniel. Muito bem. Valmor Bolan, você tem acompanhado a universidade desde o início, você criou até uma expressão à época para fazer um juízo crítico sobre a atuação da universidade à ocasião. Você a considerou à época barriga de aluguel. Eu queria a sua versão hoje, 10 anos depois, sobre a sua universidade. Saudações aos amigos e amigas, Daniel, Dr. Klink. A Universidade do Grande ABC, ela começou mal. Por quê? Porque ela começou mal sob todos os pontos de vista. Não tinha infraestrutura física, o que não é permitido a nenhuma universidade particular abrir um curso se não demonstrar a existência de toda a infraestrutura física. 2, não discutiu com a região. Por isso que eu chamei de Universidade Barriga de Aluguel, porque ela não discutiu com as lideranças regionais. E uma universidade nova, sobretudo, ela tem a grande chance de nascer para responder, em primeiro lugar, às necessidades regionais. Não nascer para a ciência universal. Fazer ciência universal, isto é com o tempo. A universidade precisa tomar corpo,
desenvolver um conjunto de conhecimentos em massa crítica, e com o tempo ela vai acumulando conhecimentos significativos. Mas ela, em primeiro lugar, tem que partir da realidade regional. A Universidade do Grande ABC foi uma grande iniciativa do Lula, que foi até para, merecidamente, doar uma universidade por uma região tão significativa para o Brasil, porque aqui surgiram grandes e significativos movimentos, seja na área econômica, seja na área política. E o próprio Lula insistia de que a universidade tinha que responder às demandas imediatas da região. Aí eu pergunto para o Gerum, hoje você vê em que nível a resposta ao Lula com relação a essa regionalização da universidade em termos de entranhamento com a sociedade produtiva? Como está hoje essa situação? Bom, só duas coisas, né? Só rapidinho respondendo a provocação do professor, o projeto foi, na realidade, discutido no chamado Comitê de Implantação, que tinha vários professores, inclusive da própria região, inclusive da Fundação Santo André, enfim, só para corrigir essa informação. Além disso, é estranho, né, um equívoco começar a universidade sem estrutura física. O estranho é não começar a implantação sem estrutura física. Na realidade, isso foi feito em vários momentos. O Unicamp, por exemplo, você começa em estruturas alugadas já com as aulas, porque a matéria-prima mais importante da universidade são os cérebros, são os professores, né? Então, são essas duas coisas. Em relação à articulação com a região, hoje eu diria que nós estamos com uma carteira muito interessante já de projetos, né? Por exemplo, com a agência, própria consórcio agência, nós estamos começando a trabalhar, melhor dizendo, um plano diretor regional com a região, né? Isso vai começar nas próximas semanas. O contrato já está sendo assinado. A parceria com o consórcio também contempla a elaboração de um observatório de políticas públicas. Contempla também a elaboração de um plano regional do risco. Além disso... Na área habitacional, né? Na área habitacional tem um diagnóstico habitacional regional. Na área de risco é também um diagnóstico, com inclusive a elaboração de cartas geotécnicas de mapeamento do risco. Tem ainda também sendo negociado com agências do consórcio um observatório de dados econômicos e socioeconômicos, né? Portanto, tem uma série de projetos nascendo no bojo da regionalidade. Então, a universidade que está, na realidade, essa contradição, né, que o professor, inclusive, apontou, a universidade no ou do ABC, né? Como é uma federal, sempre tem essa dúvida, né? Será que é uma nave espacial que vai aterrissando e não vai articular com a região? Eu diria que essa dicotomia é uma dicotomia falsa, porque a gente vê na carteira de projetos que essa preocupação está sendo equacionada. Tem uma série de projetos saindo e já saíram, né? Eu pergunto em cima da sua colocação ao Valmor, e voltando a você em seguida, essa inserção anunciada pelo Gerum da universidade na economia regional atende, na sua opinião, às necessidades que nós temos de uma região que vem sofrendo um processo contínuo de desindustrialização? A universidade continua com o velho vício das universidades públicas brasileiras, que é um terrível endogenismo. Isso é, você olha para dentro para o seu umbigo, um tremendo corporativismo, um esquecimento. O próprio Dr. Klink, né, disse, olha, não... Participaram outras forças. Que forças? Outros professores. Não é outros professores, era conversar com quem é o dono da universidade. O dono da universidade é a sociedade. Tem que conversar com ela, com as forças políticas, corporativas,
né, de ordem econômica e social e cultural em todos os segmentos, para que o projeto seja mais condizente com as verdadeiras demandas regionais. O problema das nossas universidades é esse autoproclamada autossuficiência que não precisa de ninguém. Ela sabe tudo, ela quer dar aula para a sociedade, quer dar aula para os pobres, quer dar aula para os empresários, né? É um pouco a nossa mania, né, de dar aula. Eu, como professor, também estou sempre tentando dar aula para alguém. Mas você ouve pouco a sociedade. Você, portanto, está ausente, inclusive, das questões conjunturais. Gerum, Quer dizer, a universidade só pra ouviu dizer- pouco a sociedade? Claro, a Ouviu? desindustrialização. O que estão fazendo? Quais são as forças reunidas? Gerum, você acha que a universidade olhou pouco para a sociedade? Teve uma interlocução muito quase que anestesiada ou há um dinamismo diferente pintando por aí que nos dá esperança diferente? Eu discordo do professor. Eu acho que temos aqui distinguir muito bem o momento de implantação da universidade, que de fato, quando você está num processo literalmente de construção, é evidente, inclusive construção física, a elaboração das matrizes, né, a matriz didática, enfim, é um processo intenso, né, que de fato precisa de muita discussão, inclusive com o próprio MEC, com a sociedade, e isso de fato foi feito, né? No momento inicial, claro que tem uma ênfase muito grande na dinâmica interna, da articulação, contratação, coisas básicas, contratação de professores, contratação de técnicos administrativos, é uma dinâmica complexa. Agora, passada essa fase, eu diria que, nós vamos conversar bastante sobre isso hoje, a carteira de projetos que a universidade tem hoje em dia é muito interessante de fato essa acusação de sempre, né, a academia só olha para seu próprio umbigo, eu acho que o UFABC, primeiro, está muito consciente disso, que isso é sempre um risco. A universidade tem que, além de proporcionar reflexão crítica, a universidade tem que contribuir com a transformação, claro, da própria sociedade. Né? Hoje em dia, eu vou dar 2 exemplos concretos. Hoje em dia, vários professores nossos estão participando nos próprios conselhos, né, municipais, os conselhos de elaboração de políticas públicas. Portanto, a universidade mostra que está preocupado, não pode olhar para seu próprio umbigo, né? 3 exemplos. Eu participo no Conselho Consultivo do Consórcio Intermunicipal. Aliás, não só participo, eu sou presidente do Desde Conselho... quando, Gerum? Eu estou participando já há 3 anos no Conselho Consultivo do Consórcio, portanto, dialogando com empresários, claro, sindicalistas. Mais 2 exemplos. 2 professores. Um professor está participando do Conselho de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Portanto, dialogando com a sociedade, com os movimentos. Sobre o quê? Sobre as políticas urbanas da Prefeitura de São Bernardo. E o 3º exemplo, tem professores nossos que estão participando a questão produtiva, né, inovação, reestruturação produtiva. Professores nossos estão participando no Conselho Científico do Sistema de Inovação em São Bernardo, Parque Tecnológico de São Bernardo. Portanto, são reflexos claros, né, que a universidade não pode ficar nessa endogenia que o professor corretamente aponta, né. Eu vou dar, e aí... Mas olha, posso só dar claro. Só uma observação? Mas o vício da origem era real, porque na origem a universidade foi consultar a Universidade do Exterior, modelo da Sorbonne, da Unicamp, etc. E por que não consultou o mundo associativo regional? O Dr. Krink fala, é ótimo, esse é um papel da universidade, sai do campus e vai para os organismos vivos da sociedade dialogar com ela. Perfeito? Vocês estão indo, mas a sociedade está vindo para dentro da universidade? Há espaço para as forças empresariais, trabalhistas, culturais participarem
organicamente da vida da universidade, se organizam conselhos, não é, para que haja esse efetivo diálogo. O vício sempre é o mesmo. Nós estamos indo, não é para ouvir, é para ensinar. Professor é para dizer, eu vou lá, nós vamos lá, nós já sabemos tudo, nós vamos lá para dar umas aulas para eles. Professor Bolan, vou sair em defesa parcial da defesa da universidade, com um ponto de vista que eu acho que vale a pena nós discutirmos tanto nesse final de primeiro bloco quanto no segundo bloco. Não lhe pareceria que esse vácuo, que eu também compreendo que tem existido, dessa inter-relação entre a Universidade Federal do Grande ABC e a sociedade do Grande ABC, tenha se dado também como uma via de mão dupla? O que significaria isso? Também nós, do ponto de vista da sociedade, que eu considero a cidadania no Grande ABC fragilizada ao longo dos anos, dos tempos, não teria faltado a própria sociedade regional, mobilização, no sentido de que houvesse um encontro das águas e o perfil da universidade, desde o começo, se encaminhasse para aquilo que nós todos sonhamos, ou seja, que fosse uma instituição voltada intrinsecamente para a regionalidade, para a produção regional, para a economia regional, para o desenvolvimento regional? Não faltou cidadania, não faltou sociedade nessa equação toda? Estou absolutamente de acordo. Faltou do lado de cá para lá também. Basicamente, vozes que pediam o engajamento da universidade com a sociedade e da parte da sociedade o engajamento com a universidade, basicamente era você e eu. O resto se calou. Quer dizer, eu estou de acordo de que também as forças vivas do Grande ABC viu a Universidade Federal tão importante e que está fazendo um trabalho bom, é indiscutível, mas tão importante para o Grande ABC, viu apenas como um mero presente que iria instruir alguns dos seus filhos. Só viu isso. Faltou muita obtusidade na visão das lideranças regionais. Estou de acordo. Eu volto daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso programa, ouvindo a posição do Jerum Klim a respeito dessa colocação. Faltou sociedade na discussão, na definição, na colaboração, na cooperação para a definição da Universidade Federal do ABC? O Valmor Bolan já expôs o seu pensamento e eu tenho certeza que o Jerum Klim, ex-secretário, um dos brilhantes secretários do governo de Celso Daniel, também terá uma importante resposta a todos nós. Até já. Estamos voltando agora com o segundo bloco do Diálogo Aberto, ouvindo hoje um debate interessantíssimo com Valmor Bolan, acadêmico, professor, e Jerum Klim, igualmente educador. Nós apresentamos uma pergunta aqui, a qual o Valmor já respondeu com relação à pouca aderência da sociedade regional nas questões fundamentais dessa própria região. Entre essas questões, ao longo do tempo, se colocou a formatação ideal da Universidade Federal do Grande ABC. E eu posso falar à vontade porque eu acompanhei lá atrás toda a mobilização. Houve uma mobilização, sim, sobretudo de centro-esquerda, que é natural, é democrático, faz parte da democracia e tem que ser respeitado. Só que eu diria, centro-direita, que seria os agentes econômicos, ficaram praticamente alheios à situação. Foram convidados e não participaram do baile. Porque, infelizmente, as nossas instituições de centro-direita, ligadas ao empresariado, elas são fundamentalmente corporativistas no sentido mais individualista do que se possa imaginar. Elas não têm a percepção de sociedade. E, como tal, elas permitiram, por uma falta de debate, de diálogo, de antagonismo, que o perfil da universidade, lá no começo, não fosse exatamente aquilo com que sonhava o então presidente Lula da Silva. O que eu pergunto ao Jerum
Klink, professor da universidade, repito, secretário de Celso Daniel. Essa ausência, Gerum, de sociedade na elaboração da universidade pesa até hoje? Eu diria o seguinte, Daniel, também dialogando um pouco com o professor, houve uma certa desconfiança no começo do projeto da universidade, né? No sentido, e também na mídia regional, na mídia estadual, nacional. Será que isso vai dar certo? Será que isso não é marketing político? Então, eu acho que isso contaminou um pouco a discussão sobre a própria implantação da UFABC. Passado esse momento, né, quando as pessoas começaram a perceber, puxa, de fato a estrutura física está sendo erguida, as aulas estão sendo dadas, tem programas de excelência nascendo, programas de pós-graduação, programas de graduação. O UFABC começa a aparecer como de fato aparece já durante sucessivos anos nos rankings internacionais em termos de penetração de publicações de qualidade. Paulatinamente, você vê que a sociedade perde essa desconfiança, percebeu que de fato isso é um projeto de verdade, um projeto de excelência inclusive não qualidade sem quantidade, porque qualidade sem quantidade é elitismo, né? É um projeto que convida de fato também, né, com cursos preparatórios, convidando os alunos, né? É uma iniciativa inclusive muito interessante, alunos de graduação nossa prepararam um curso preparatório, né, elaboraram um curso preparatório para os alunos do ensino médio melhorar a sua performance no processo seletivo. Então, a sociedade regional, com todas as suas fragilidades estruturais, que você conhece melhor que qualquer um, Daniel, né, percebeu a partir desse primeiro momento que o projeto é para valer e, portanto, a própria sociedade começa a cada vez mais ser parceiro nesse projeto, né, na coprodução da própria universidade. Então, eu acho que esse momento já passou. Eu acho que esse primeiro momento de uma certa desconfiança, será que isso vai para frente? Eu acho que passou. Me diga uma coisa, Valmor. Não, primeiro o Gerum, porque ele está dentro do negócio, mas você vai na sequência. Eu estaria maluco em sugerir, ante as informações do próprio Gerum, de que alguns professores já tenham a participação em entidades da região, eu seria louco em sugerir que a própria Universidade Federal tomasse uma decisão histórica, eu diria, reservando 10%, de imediato, 10% do grupo de professores da universidade, que hoje, se não me engano, beira 1.000 profissionais, o Gerum pode explicar, 10% pelo menos fossem compulsoriamente inseridos nas instituições regionais com uma série de propostas para se fazer em conjunto com a própria sociedade, enfim, que esses professores agregassem valor fora da academia, participando ativamente da vida regional? Daniel, é uma pergunta muito interessante, né? Mas duas coisas. Primeiro, eu não faço parte do próprio corpo dirigente da universidade, não mais, né? Agora, eu suspeito, se a gente fizesse um cálculo, né, de quem está participando, que iniciativas, né? Quando você me convidou, eu estava mais ou menos levantando o que a universidade está fazendo. Caiu minha ficha, a gente está fazendo várias coisas, né? Então, além dessas participações pontuais em conselhos municipais, né, tem uma série de coisas, desde a extensão, né, o programa UFABC para Todos, né, convidando, portanto, a sociedade regional a participar, conhecer melhor a universidade, o que é isso. Programas de extensão também, trabalhando a melhoria da qualidade do ensino público. Nós temos também, eu não mencionei isso, um programa que chama-se um doutorado acadêmico industrial, né, que é um doutorado, que é uma parceria entre o UFABC, CNPq e a indústria, não apenas a indústria regional, mas se bem que tem várias empresas regionais, que é um programa nos moldes de um programa de doutorado tradicional, com essa diferença. O pesquisador, o aspirante pesquisador, ele passa na empresa, elabora, né, numa fase de 6 meses preparatória, ele elabora um pré-projeto e, se isso for aprovado, vai ter, portanto, um orientador da universidade, um co-orientador da indústria, elaborando a pesquisa de doutorado, que, portanto, tem um viés mais aplicado.
Se eu fizesse um cálculo, mas eu confesso, isso não está no meu papel, eu confesso, se eu fizesse um cálculo, eu suspeito que a gente estaria chegando muito próximo a esse número, 10% que você falou, né? Talvez até mais, né? Então, eu acho que, de fato, essa preocupação que a universidade não pode apenas produzir reflexão crítica, mas tem que trabalhar, ajudar, em parceria com a sociedade regional, na transformação, eu acho que essa preocupação, como todos os problemas, existe, né? Eu quero fazer a observação sobre os 2 pontos. Primeiro, sobre a participação da sociedade regional. Não pode, quando se instala uma universidade pública que pertence à sociedade, o patrão é a sociedade, não se pode instalar essa universidade e depois ela funcionar sempre ausente da presença das forças vivas da sociedade. Não pode continuar essa visão academicista e com complexo de superioridade, de que só nós vamos para a sociedade. Faça a sociedade vir para a universidade. Coloque-a dentro. Aí seria inovador, né? Coloque lá dentro conselhos, associações, representando os diferentes segmentos da sociedade. Por outro lado, quando nós dizemos que naquele tempo a sociedade pouco se mobilizou para ajudar o projeto da universidade, e você sabe que você avança e muda quando tem pressão. Quando é leve, não tem problema, fica por aí, a gente vai se acomodando. Hoje está acontecendo de novo, porque nesse momento, em função de uma política pública dos mais médicos, estão sendo instaladas no Grande ABC 2 faculdades de medicina, uma em Mauá e outra em São Bernardo, e outra próxima de nós, que é o Guarulhos, sem que a sociedade participe minimamente. E desta feita não foi convidada, né? Não, mas o pior, não é que está absolutamente ausente, não é? Inclusive as forças regionais mais vivas não estão preocupadas e não acordaram para essa realidade. O que significa 2 faculdades de medicina? O que pode significar para a melhoria dos índices de qualidade de vida da população? Agora, é um erro que se repete. Professor, você tem insistido numa expressão a qual eu faço uma proposta de análise. O senhor tem falado muito em sociedade viva. Nós não temos uma sociedade morta, então nós estamos falando em termos de demanda da sociedade de uma forma muito abstrata. Nós não temos capacidade alguma de pressão. Não, nós temos a sociedade viva. A sociedade viva que está morta. É aquela que é participativa, aquela que é representada pelos seus organismos que estão mortos. Oficiais. É uma avaliação, né? Pelas suas instituições que representam os Elas sindicatos. Vivem formalmente apenas, professor. Isso é verdade. Eu estou enganado, Gerum? Não, mas eu estou fazendo a crítica precisamente a elas, que são as forças vivas. Onde está o sindicalismo nesse momento? Quando ele devia estar presente dentro desses 2 projetos da Faculdade de Medicina, porque ela tem que se preocupar em fazer resultar de imediato benefícios para os trabalhadores e os mais pobres. Agora, onde eles estão? E as entidades comerciais também, que poderiam estar preocupadas, porque elas poderiam responder pelos anseios dos filhos dos associados, dos lojistas, dos comerciantes. Claro. Onde estão? Claro. Mas é isso mesmo que eu estou colocando. Eu diria, Gerum, eu sou muito... E olha que é diferente, Daniel. Aí vai ser entidade particular que vai ser dona de uma faculdade, que vai cobrar o olho da cara, não é, dos estudantes, autorizada pelo governo, com antecedentes técnicos e científicos, no mínimo sofríveis,
que irão implantar a Faculdade de Medicina. Daí ser muito mais importante ainda a participação do que na UFABC, onde os professores são doutores de grande qualidade, onde tem uma série de características de qualidade acadêmica, e lá não necessariamente. Por isso que eu digo, isto é muito grave, talvez mais grave do que a ausência ocorrida em relação ao UFABC. Eu pergunto a Jerum Klein, professor Jerum Klein, houve por parte da universidade até agora propostas no sentido de levar para dentro da universidade instituições da região, e quais foram as respostas verdadeiras com relação a isso? Então, nós temos vários, conforme eu falei já, nós temos vários programas que incentivam exatamente a chegada da sociedade, os setores da sociedade regional organizado na universidade, né? Portanto, eu discordo da visão que é meramente a universidade esticando seu braço para contribuir de forma paternalista para as discussões, né? Tem várias... E as respostas a isso, professor? Então, na realidade, as respostas nunca são imediatas, né? Por exemplo... Mas os nossos problemas são imediatos, professor. Tem, na realidade, tem vários recortes, tem relações entrelaçadas entre o presente e o futuro, evidentemente. O senhor também está decepcionado em função da pergunta. O senhor também, como eu e como o Valmor, também o senhor está decepcionado com o comportamento da sociedade regional representada por várias instituições? Então, Daniel, na realidade eu acho que nós precisamos olhar cuidadosamente para cada uma desses setores da sociedade regional. O conjunto da obra, eu diria que o ABC, de certa forma, nos últimos... Eu vou ser mais enfático, professor. Entre aquele grande ABC sonhado pelo Celso Daniel e o grande ABC que nós temos hoje, limitando-se essa configuração de análise à Universidade Federal e a sua relação com o público externo, no convite para que esse público externo participasse da universidade, qual a concepção que o senhor tem? Em relação da importância da participação ainda da sociedade na universidade, Daniel, eu diria que a universidade tem uma percepção clara que isso é um elemento-chave. Tanto é que consolidou uma série de programas que eu já mencionei, o UFABC para todos. Mas foi de dentro para fora e de fora para dentro, professor? Não, de fora para dentro também. Exatamente. Com a sociedade? Com as instituições? A universidade tem algum convênio de participação, de estudos, de projetos com associações comerciais da região? Com os SEBRAES da região? Com o CIESP da região? Eles demandaram junto à universidade algum tipo de programa, professor? Então, eu vou dar um exemplo concreto. Isso foi na época que eu estava na Proreitoria. Nós elaboramos com o pessoal O senhor tem da 2 CISA. minutos nesse final de primeiro bloco para responder de uma forma enfática. Essas instituições que se dizem representantes da região, elas se aproximaram da Universidade Federal do Grande ABC com propostas de potencialização da nossa economia e da sociedade como um conjunto, ou durante esses 10 anos, do ponto de vista coletivo dessas instituições, o nível de aproximação foi muito baixo? Então, Daniel, eu tenho 2 minutos para responder. Claro. Mas depois tem um terceiro bloco ainda. Tem um terceiro bloco. Eu diria que o exemplo que eu dei sobre isso, inclusive, é uma demanda de fora para dentro. Portanto, a universidade foi procurado pela região, que é a elaboração, o apoio da universidade na elaboração do PPA regional participativo. Isso da agência? Foi do consórcio. Do consórcio. Mas fora a agência e o consórcio, me referindo às entidades de classe empresarial e culturais, sociais, houve busca no guarda-chuva na universidade para que se fizesse um trabalho conjunto? Então, a agência tem também vários exemplos em andamento. O exemplo Não, eu estou dizendo com relação às entidades de classe. E a agência nós vamos falar depois. A sociedade regional, supostamente organizada nessas entidades, se aproximou em algum momento da Universidade Federal? Houve essa procura e houve algum tipo de resposta? Houve. Por exemplo, quando eu estava na Pró-Reitoria de Extensão, a CISA, vários setores da CISA, procuraram a universidade no sentido de elaborar um curso de gestão aplicado para negociação de conflitos, por exemplo. Então, daqui a pouquinho eu volto com o terceiro e último bloco, ouvindo o Jerum Klein,
e o Valmor Bolan, e eu vou insistir na resposta do Valmor com relação à CISA, com relação a esse curso de gestão, que eu acho muito pouco, uma coisa tópica, que não tem entranhamento com as dificuldades econômicas com as quais nós convivemos. Já já nós voltamos. Estamos retornando com o último bloco do Diálogo Aberto. E eu vou repetir, de uma forma mais enfática ainda, se é possível, a pergunta ao Jeroen Klein. Professor, a universidade não tem se ressentido da ausência de participação das entidades de classe social, econômica e sindical, dessas entidades, na sensibilização da própria atuação da universidade? Em termos de sociedade como um conjunto, não está faltando para que a Universidade Federal apresse, inclusive, seus passos de inserção social, tanto na agência quanto no clube dos prefeitos? Não estaria faltando maior impetuosidade positiva das entidades às quais eu mencionei? Então, Daniel, é muito interessante sua pergunta. Minha experiência é mais, eu estou acompanhando os projetos que estão sendo lançados com as instâncias regionais. Portanto, estou me referindo a uma carteira muito interessante de projetos com consórcio e agência, né? Teoricamente, e principalmente na agência de desenvolvimento, as instâncias representativas, né, as associações comerciais, o CIESP, enfim, teoricamente, elas deveriam estar participando, pautando, portanto, também essa interface universidade e região, né? Eu diria, minha visão sobre essa interface é uma visão positiva, né? Tem uma série de coisas acontecendo. Observatório socioeconômico, observatório de políticas públicas, plano diretor regional, plano de risco, diagnóstico e captação, uma série de coisas que, vejam só, vão articular, vão implicar uma interação muito densa com uma região. E aí eu diria, não apenas a universidade indo, esticando seu braço, não. Pessoas, setores, dentro da universidade, discutindo o rumo da região, né? Então isso é uma primeira dimensão da história. Segundo, nós temos, evidentemente, uma participação institucional da sociedade nos conselhos universitários. Agora, se você, né, hoje em dia, eu não estou acompanhando a dinâmica dos conselhos, mas o conselho universitário é isso, né? São sempre reflexões, debates sobre o rumo da universidade. Aí depende de cada um desses representantes, né? 2, 3, 4 representantes de cada conselho, de que forma eles dialogam, de que forma eles moldam a dinâmica dentro da universidade e a inserção daquela entidade na universidade. Aí, se você me perguntar, isso está sendo feito satisfatório, eu diria que, dentro dos limites, sim, tem uma participação e isso está sendo discutido lá nesses fóruns. Agora, essa carteira de projetos regionais é uma coisa interessante que vai acontecer. Valmor, se dentro dos limites aos quais se referiu o Jeroen Klein, são os limites que você aprova ou são limites que você reprova? Eu acho que nós temos na estrutura da Universidade Brasileira em geral, e a universidade, a UFABC, também não conseguiu ainda superar isso, embora a UFABC é uma das universidades federais mais engajadas ainda na região, né? Ela tem envolvimento e tal, mas nas universidades em geral, nas particulares e nas públicas também, todos esses órgãos colegiados, chamados superiores, eles exercem papel muito mais para dentro da instituição, para resolver problemas dentro da instituição, se é o orçamento,
é para construção, é a carreira dos próprios professores, diretores, é ampliação ou não de serviços internos, é discussão acadêmica de currículos, de novos ou velhos e novos projetos dessa área, do que a discussão em relação à sociedade em que ela está inserida, a micro e a macro. Né? Mas, agora, professor... Então, esse é o problema. Botar alguém lá dentro, por exemplo, só para dizer que tem, isso não adianta. Eu vejo na particular a mesma coisa, porque a lei obriga que tenha um representante, senão não teria nenhum. Né? E então, no caso das particulares, são pessoas que vão se pegando por aí e frequentemente com baixíssima representatividade. Então, o que precisa é, e o Dr. Klink, que é um homem acadêmico e ao mesmo tempo de campo... E com conhecimento regional. E com conhecimento regional extraordinário, poderia ser também mais um a buscar inovações internas, a questionar esse modus vivendi et agendi, não é? Da universidade tradicional. Precisa se inovar nesse sentido. Nós estamos cheios de teoria. Isso vem desde a Lei 5.540 de 1968. Teorias do envolvimento da comunidade, a universidade tem que estar inserida e tal. Mas é só teoria. A maioria das nossas universidades só olham para os próprios umbigos. Professor e Jerônimo, não olham para fora. Professor Jerônimo, para que a sociedade do ABC observe tudo isso de uma forma diferente à qual se refere o Valmor, me parece, e olha que eu devoro tudo, leio, olha, eu leio jornais, sites, tudo. O meu sentimento de profissional e de contribuinte é que a Universidade Federal tem uma dificuldade imensa de se comunicar com a sociedade. Há uma dificuldade de transparência. Os bons produtos regionais da universidade, que começam a saltar junto à agência, junto ao Clube dos Prefeitos, esses bons produtos são pouco conhecidos. E a impressão geral é que existe um vácuo de comunicação entre a Universidade Federal e a sociedade regional. E ante um quadro em que as entidades de classe empresarial, social, cultural, essas entidades elas estão fechadas em si mesmas, olhando para os próprios umbigos, nós ficamos com um sentimento de orfandade institucional. Como corrigir, pelo menos, essa relação da universidade com a sociedade? Sim. Duas coisas. Primeiro, dialogando com o problema estrutural das universidades, aliás, eu diria universidades públicas, o funding. O funding. Isso, de fato, é um problema estrutural. E por isso, eu acho que essa reitoria, e aí eu queria elaborar rapidinho, sintetizar rapidinho essa iniciativa, criou uma agência de inovação, né? Porque todas as universidades públicas, federais, estaduais, qual o problema? Eles dependem do fundo público e eles têm, de fato, uma dificuldade de captação de recursos e interrelacionamento com o setor produtivo. Essa reitoria criou, Daniel, uma chamada agência de inovação, que inclusive está dialogando diretamente com a reitoria. Qual a tarefa dessa agência de inovação? Intensificar todo o debate nacional e regional sobre a transformação econômica da economia, né? Transformação, facilitar a reestruturação produtiva e, no caso da região, fomentar sistemas locais, regionais de inovação. Portanto, e aí tem uma série de projetos, basicamente querendo trabalhar com a lei de inovação, lei do bem, intensificar a reconversão tecnológica das empresas, né? Então, isso é uma iniciativa que mostra que isso poderia ser diretamente com as empresas, e de fato já está acontecendo, né? Processo de patenteamento, sem mediação com uma instituição, não. Vai ser diretamente com as empresas. Hoje em dia, 2014, isso está no meu papelzinho que eu não vou pegar, tem 13 patentes. Não deixaram o senhor pegar, né? Não deixaram eu pegar meu papelzinho, né? Tem 16 registros de novos softwares e, salvo engano meu, na casa de 26 pedidos, né? Portanto, são indicadores claros de uma preocupação da universidade
com a transformação socioprodutiva da região. Então, isso é uma primeira coisa, né? A necessidade da universidade não apenas pensar, mas com o setor produtivo, pensar inovação tecnológica. Até porque, né, professor, naquele ranking da Folha de São Paulo, que é um ranking prestigiado, há um ponto falho na atuação da universidade, exatamente a relação dela com a sociedade produtiva, né? Então, eu diria que isso com poucas exceções, poucos pontos fora da curva, né? Essa é uma preocupação geral, né, das universidades brasileiras. Que a nossa reitoria... Federais, no caso, né? Federais e estaduais. Exatamente. Porque eu não diria que a USP está numa situação muito melhor do ponto de vista financeiro, mas eu acho que... Não, estou falando em ter relação com a sociedade produtiva. Com a sociedade produtiva. Exatamente. Porque, doutor Klink, você vê, as federais, as estaduais aqui, elas têm uma participação fixa no ICMS do Estado. Orçamentária, no caso, orçamentária, né? Acho que é 9,6. Que seria uma ideia muito interessante que se estabelecesse para as federais também. Para que as federais não dependessem do governo de plantão. Então, o governo de plantão, que é mais simpático às federais, ele oferece maiores recursos. Os que são menos recursos. Ou mesmo a sazonalidade macroeconômica. E a sazonalidade macroeconômica. Então, era uma das coisas que eu sugeriria que fosse feito para que houvesse uma dependência menor do jogo político, no caso. Claro, as universidades federais ficam muito atreladas ao patrão administrativo. Do momento. Que é o ministro de plantão, que é o mantenedor delas, né? E as particulares é o do dono da escola, não é? E dessa outra forma elas teriam muito maior liberdade e verdadeira autonomia, porque na concepção constitucional brasileira, o direito à autonomia da universidade está consagrada. E tanto é verdade, quando se me você permite, dá autonomia e não dá grana, vamos falar numa linguagem bem popular, essa autonomia é pseudo. 2, o que fazem as universidades federais especialmente? Algumas fazem melhor, outras fazem de forma pior. Eles criam as chamadas fundações, não é? Que é uma forma de arranjar dinheiro fixo que o governo não dá. Isso não é monopólio dos federais, eu diria, olhando para a USP. Não. Na USP tem fundação, tudo quanto é curso e até para ganhar dinheiro dando cursinho. Mas sai do orçamento geral da entidade. Esse não entra. As fundações... Isso é uma outra história. Essa é outra história, porque em algumas federais até isso é benéfico para a sua inserção regional. Você pega a Federal de Santa Catarina, é um exemplo. É poderosa a fundação e ela presta um serviço maravilhoso. E os projetos passam pelos conselhos, são aprovados, que não é o caso da USP, onde cada professor toca seu próprio projeto sem controle da comunidade universitária. Cada curso lá, o colegiado fechado. Então, até lá, por exemplo, nesse caso, lá redundou num modelo muito interessante. Para você ter uma ideia, todos esses projetos... Eu vou ter uma ideia, mas eu quero que você não me respondeu a pergunta ainda. Por que, num processo que eu diria autofágico, né, a Universidade Federal do Grande ABC não tem uma política de transparência de comunicação que permita uma relação mais qualificada com a sociedade? Isso mesmo. Então, política comunicação é uma mão dupla, né, Daniel? E aí eu vou fazer uma brincadeira, eu li a reportagem do Diário no domingo. É uma reportagem que tem duas dimensões, né? Muito interessante. Uma dimensão, de fato, apontando o ajuste fiscal em cima da educação não é uma boa coisa. Ao mesmo tempo, na reportagem, tem várias informações que não procedem com a realidade. Por exemplo, o federal mudou sua matriz curricular, não é mais de engenharia, não é mais uma ênfase muito grande na transformação tecnológica, ao contrário. O fato é que, por exemplo, as licenciaturas sempre faziam parte do projeto
o Diário falou, não, isso é uma coisa nova. Mas o Diário não teria falado em função de informação da própria universidade? As duas coisas, eu acho que é uma mão dupla comunicação, né? Porque a matriz curricular, o projeto político-pedagógico está disponível, a gente interage com vários setores da sociedade. Outra coisa que foi colocado, que tem novos cursos na área de arte, por exemplo. De fato, está se discutindo um projeto muito interessante, possível terceiro bacharelado, de arte e tecnologia. Portanto, não é arte pela arte, uma arte voltada para web design, cursos novos. Portanto, faltou, resumindo, eu dei esse exemplo provocador, né? Faltou informação. Onde falta informação, tem um lado de quem manda as informações, quem recebe as informações. Eu acho que, se é o caso, se existe uma resposta, eu diria que as articulações precisam ser melhoradas dos dois lados. Eu colocaria um pouquinho de pimenta nessa discussão ainda sobre transparência. Valmor Bolan, se você fosse o reitor da Universidade Federal do Grande ABC, se houvesse um programa novo em conjunto com a Agência de Desenvolvimento Regional, que é o que existe de fato, seria a estupidez dizer que o senhor, como reitor, chamaria toda a mídia regional, mídia metropolitana, para colocar como a mídia interlocutora da sociedade todos os pontos relativos a essa participação, essa inserção fora do campus da universidade? O senhor faria isso? Mas não tem dúvida, eu não faria isso, eu colocaria uma salinha de imprensa permanente, porque não basta você... Aliás, eu sempre fiz isso quando fui reitor, e fui por 4 vezes. E isso é o primeiro grande segredo para desacomodar os corpos internos. Porque na medida que você vai comunicando-se com a sociedade, você vai criando novas demandas e vai desacomodando as pessoas. E elas começam a receber sangue novo. Novas informações, pressões, não é? Busca de novas demandas. Ao mesmo tempo, o que eu faria eu levaria uma reformulação programática ao Conselho Universitário, criando diversos órgãos com presença ativa, com maioria dos elementos da sociedade institucional. Esse é um dos problemas, Dr. Klink, é que os programas de envolvimento com a realidade regional, eles têm que ser programas decorrentes de definições institucionais da reitoria. A reitoria tem que conduzir esse processo. Então, ao invés de você trabalhar com muitos mecanismos, às vezes até autoritários, você trabalharia com esses mecanismos democratizadores que, claro, iria atingir, às vezes, até interesses escusos de um certo corporativismo interno. Muito bem, eu não vou fazer a pergunta para o Jérôme por questão ética, mas vou fazer uma outra, que tem a ver com a anterior, com relação ao financiamento da universidade, né? Que é diferente do modelo no estado de São Paulo, da USP, que é fruto do governo Quércia. Vem lá de trás, de 88, 89, por aí. Isso mesmo. Muito bem. Jérôme, o noticiário, e agora foi com transparência, o noticiário foi divulgado que a universidade vem sofrendo percalços de ordem orçamentária, que estão, esses percalços, abalando o cronograma de obras físicas na instituição. Então, existe, em função da situação macroeconômica do país, do ajuste fiscal, uma dificuldade de adequar o cronograma de obras da universidade e com o dinheiro que se recebe do governo federal. Como superar essa dificuldade circunstancial, se essa dificuldade se tornar estrutural, pelo menos durante alguns anos? Então, nesse sentido, boa essa pergunta, nesse sentido a reportagem do Diário foi interessante, porque chamou a atenção para um problema real do ajuste fiscal, de fato. E o Diário, salvo engano meu, no próprio editorial, apontando o dedo no problema. E como resolver? Olha, eu não faço parte do governo federal nem do corpo dirigente da universidade, mas a universidade de fato já está se mobilizando, né? Inclusive
para pressionar o governo federal no sentido de, olha, uma coisa é você fazer um ajuste fiscal numa universidade já existente, outra é enquanto você ainda está executando obras, portanto é muito delicado. Por enquanto, nós estamos continuando, executando num ritmo claro. Como qualquer obra, a obra sempre tem atraso, né? E teve, de fato, uma série de circunstâncias que ocorreram. Agora, portanto, a solução, a estratégia adotada pela universidade é pressão, de pressionar, de chamar atenção, mobilizar o governo federal para que não haja mais atraso nesse sentido. A pátria educadora foi tanto para o brejo, né, que atingiu o coração da educação brasileira. Muitas universidades hoje estão em greve, públicas com justiça. Eles chegaram a atingir o setor de apoio, a pós-graduação, a mestrado, a doutorado, a esse pessoal todo. Bolan, eu vou lhe fazer uma última pergunta. Vou lhe fazer uma última pergunta que diz... Só um complemento. Pois não. Para fazer a última pergunta. As coisas são ligadas. Por isso a importância de uma estrutura, tipo a Agência de Inovação, que nós elaboramos, que a reitoria elaborou, de trabalhar a articulação com o setor privado, com a sociedade, de captar recursos, know-how, de fazer essa parceria para você ter uma sustentabilidade financeira que não depende apenas do governo federal. Muito bem. Sentido, muito bom. Nesse sentido, eu acho que não há tanta diferença entre o modelo USP federal, apesar desse mecanismo automático, por exemplo, eu diria... Apesar do indexador, no caso. Indexador, eu diria que a USP está numa situação muito pior que a federal. Por quê? Porque foram tomadas decisões equivocadas. Mas não tem a mesma raiz, não depende, só finalizando não depende do patrão. Porque, o governo do Estado não dá R$1 fora da legislação. Só complementando o raciocínio, só finalizando o raciocínio. O Geron faz o complemento, eu vou fazer uma última pergunta que tem a relação com ele, mas eu vou fazer para o Bolan. Porque foi, na minha visão, e eu tenho vários amigos professores da USP, foi feita uma expansão, né, várias campi, sem ter o financiamento garantido. Mas isso deu no que deu. É uma gestão irresponsável. Agora eu faço a seguinte pergunta. Essa não é culpa do administrador. Eu faço uma público. pergunta agora porque eu quero ficar no campo da Universidade Federal do ABC. Valmor Bolan, esquece que o Geron está aqui do nosso lado. Aqui não tem corporativismo, não tem regionalismo, não tem gata-borralheirismo, não tem cinderelismo, não tem nada. Eu lhe faço a seguinte pergunta. Eu estaria enganado, estaria equivocado em dizer o seguinte. Eu só vou acreditar plenamente que a Universidade Federal do Grande ABC está voltada para a regionalidade da forma com que sonhamos no dia em que um profissional que tem um conhecimento intenso da região, que foi secretário do maior prefeito de regionalidade que esse país conhece. Foi reitor. No dia em que esse profissional, não diria que seja reitor para não criar um embaraço, mas no dia que esse profissional, por acaso o Geron Klim, no dia que ele estiver na cúpula da universidade, você acha que aí sim eu poderia acreditar que essa universidade chegou àquilo que inicialmente nós prevíamos? Curto e grosso. Eu acredito. Ele é uma pessoa muito tranquila, tem ideias claras, conhece, viveu dos dois lados da cerca, dos dois lados. E não pulou a cerca. E não pulou a cerca, né? Então, mas isso precisa ser corrigido. A USP é a melhor universidade do Brasil. Não é em si por causa do modelo de financiamento, etc. É porque a USP nasceu na redação de um jornal. Bom, ela nasceu na família Mesquita. Na sociedade, teve que responder às demandas e às pressões da sociedade e a consequência, inclusive, da Revolução de 1932, a constitucionalista. Muito bem, nós estamos encerrando a quarta edição do Diálogo Aberto e a minha expectativa, já usando as palavras do Valmor Bolan, no sentido de que a nova Universidade Federal do Grande ABC, no sentido de que o Geron Klim venha amanhã a fazer parte da cúpula da entidade, que esse estúdio de televisão do Diálogo ABC seja a força motriz dessa transformação. Muito obrigado e até a próxima edição.